Olá, ouvintes! Estamos aqui a bordo de mais um Prosa Sem Filtro. Vamos bater um papo hoje, Ivan, sobre empresas elevadas que lideram o futuro. Na verdade, lideram o futuro, no meu ponto de vista, esse futuro já se tornou presente. O que você acha sobre tudo isso? E seja bem-vindo à nossa prosa de hoje. Obrigado pelas suas boas-vindas e é sempre um prazer estar aqui batendo papo com você, Josiane Freitas. Muito bom. O que você pensa sobre esse termo? As empresas que lideram empresas elevadas que lideram o futuro, que na verdade eu estou trazendo até para um presente aqui, né? Eu começo até pensando pelo seguinte, a questão da liderança, né? Liderança é aquele que está na frente. Então, em vários momentos, né, diferentes tipos de empresas com diferentes padrões estiveram na vanguarda, foram a vanguarda, a inovação, lideraram o processo de transformação social, de condução econômica, porque representavam modelos de negócio diferentes, disruptivos e tudo mais. Hoje, o que nós estamos afirmando é que existe um modelo, talvez, não sei se um modelo de gestão, mas um modelo de empresa, que está na vanguarda daquilo que nós consideramos como o futuro, que na verdade já é o presente. E aí eu entendo que essas empresas elevadas representam aquilo que a humanidade anseia há tempos por vir. Por que eu coloco isso? Nós publicamos em 2019 o nosso livro sobre como entender e gerir cultura. Foi 2021. Até fica uma dica de leitura aí. Como entender e gerir a cultura da sua empresa, Josiane Freitas e Ivan Giacomassi. E nesse estudo que nós fizemos sobre os 4 tipos culturais principais, quando nós percorremos esse caminho, nós dissemos que dentro desses 4 tipos, nós já tivemos idolatrias por 3. Né? Houve um momento em que se falava muito sobre as empresas que são voltadas a processos, né? Então é a prevenção de erro, otimização de processos, PDCA e tudo mais. Depois, num certo momento, nós veneramos as empresas que buscam resultados, market share, programa de premiação, participação em resultado, cultura vermelha. Né? Depois, foi a vez das startups, cultura adocrática, inovação, flexibilidade, métodos ágeis. E agora, nós temos até um Prosa Sem Filtro interessante, onde nós falamos sobre a felicidade, a busca pela felicidade. E o próximo modelo cultural que eu acredito que vai entrar em voga é a cultura clã, que é uma cultura de grupo que prioriza pelo engajamento, pelo propósito, pela união do grupo, pelo clima. Então, tudo isso eu acho que conecta com o termo empresas elevadas. Então, eu acho que realmente é um movimento. Acho que não é só futuro, não. Elas já estão assumindo a liderança e já são muito presentes. Porque então, na verdade, o que são essas empresas elevadas, né? O que são as empresas elevadas? Eu acho que assim, essa questão que você trouxe sobre a questão da cultura e da felicidade é exatamente isso, né? As pessoas, nós pessoas, queremos e buscamos uma coisinha chamada felicidade. Então, nós buscamos ser felizes e nós buscamos por nos conectar com empresas, com negócios, tanto no lado de trabalho, se eu trabalho nessa organização, ou se eu consumo dessa organização, o meu objetivo é ser feliz. Então, eu quero que ela expresse um pouco de quem eu sou, né? Então, eu consumindo um produto dessa empresa ou trabalhando nela, eu tenho uma coerência, talvez, não sei se essa é a palavra, uma correlação com relação aos valores da correlação, mas enfim, correlação, né, com os valores da empresa, e por isso é que eu ou consumo dela ou eu trabalho nela. Teve uma pesquisa realizada por Harvard que foi uma pesquisa longa desenvolvida lá em Harvard, buscando entender quais eram os níveis de felicidade no mundo inteiro e o que as pessoas buscavam para ser feliz, né? E no topo da lista está saúde, relacionamento, os filhos, né? E aqui no Brasil, no topo da lista está trabalho.
os trabalhos, depois filhos, religião e espiritualidade. E aí, com a pandemia, algumas coisas mudaram. Essa pesquisa foi feita em São Paulo, hein? Acho que sim. Com essa questão da pandemia, algumas coisas mudaram, né? E o processo até, assim, de ser perdoado e de perdoar, de ser reconhecido, a questão de ter tempo, foram coisas que foram aparecendo ali no topo da lista. Então, quando a gente pensa sobre essa questão de consumir sobre empresas elevadas, acho que a gente teve uma experiência recente que a gente conversou sobre isso, acho que a gente pode até trazer para cá. Passeando aí por um dos shoppings de São Paulo, aí, nós tivemos... Vou dizer que é a curiosidade. O couro de cobra? A curiosidade de entrar em uma dessas lojas que vende bolsas com ticket 20 mais, né? E para entender um pouco, na verdade, para viver talvez essa experiência, porque não sei se vocês sabem, né? Mas nós gostamos de viver experiências, né? Acho que faz sentido pra gente viver experiências. Entramos e realmente uma bolsa muito bonita, com certeza. Acho que faz jus, acho que tem todo um processo ali. Ela tem uma proposta de valor. Tem uma proposta de valor. Justificar o seu custo de... Essa acho que era de 30 mil, não era uma coisa assim? 29. Era só 29. Acho que era isso. Né? E aí, 29 mil e tal, e a vendedora falando um pouco sobre a bolsa, acho que vale a pena, né, trazer a questão do couro, isso, aquilo, e ela disse assim, essa alça é uma alça de piton, né, de couro de cobre e tal. Eu acho que, assim, aliás, ela explicou, né, todo o processo de importação, porque não é uma espécie brasileira e tem que passar por importação, autorização da Anvisa, são meses. Não é uma coisa simples de estar nas prateleiras. Isso. E eu não quero, assim, fazer julgamento em relação às pessoas que fazem a opção por ter ou não ter. Não é sobre isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é sobre conectar com seus valores ou não. Essa bolsa conecta com os meus valores, né? Eu saí da loja dizendo assim, talvez, neste momento, a minha escolha não é para uma bolsa deste ticket, com essa cor, com isso, com aquilo. Porque neste momento da minha vida, isso não faz sentido para mim. Aí eu saí dessa loja e entrei numa outra loja de óculos, né? No qual o cara trouxe também toda a filosofia no qual era feito, né? Então, são peças pintadas à mão, com isso, com aquilo, são peças únicas. E ele trouxe toda uma comunicação por detrás daquele óculos, deste óculos que vocês estão vendo aqui, que para mim faz todo sentido. E aí conectou comigo e com os meus valores. E aí aquela peça que, assim, eu carrego a peça dizendo, essa empresa tem os valores semelhantes aos meus e é importante e é quase que assim, eu sou feliz porque tenho essa peça, porque os valores estão conectados. E tanto é isso que hoje nós vemos uma mudança de foco quando a gente fala em planejamento estratégico, né? Há alguns anos atrás, mais de uma década atrás talvez, toda empresa tinha que ter missão, visão e valores. Você lembra disso, né? Era uma febre, né? Eu tenho que escrever a minha missão, visão e valores. Era uma obrigação. E muita gente fazia tal, virava um quadro maneiro que você colocava geralmente no escritório da diretoria. E alguns colaboradores que memorizavam eram até diferenciados, né? Mas eu tinha que ter a minha missão, minha visão, meus valores. Hoje, embora as empresas ainda eu acho que é importante ainda ter. É importante elas terem. Mas a palavra mais latente hoje que eu escuto é propósito. Qual que é o seu propósito? Porque nós não vivemos por uma missão, nós vivemos por um propósito. E se eu entendo o propósito daquela empresa, esse propósito conecta com aquilo que eu acredito, que eu acho que propósito conecta muito mais do que missão. Se eu disser assim, a missão dessa empresa é X, tá? Não sei, porque as pessoas não pensam nas suas missões de vida, mas eu penso no meu propósito. E eu acho que é algo mais abrangente do que missão, visão, valores. Isso faz parte, são conectados, mas eu acho que propósito é mais fundamental para conectar um consumidor do que declarar missão, visão, valores. Na verdade, assim, eu não sei, eu acho que aqui vocês vão perceber que a gente tem pontos de vista diferentes e é natural isso, e por isso que é um prosa sem filtro. E aqui, como que é? Pega fogo no parquinho, taca fogo no parquinho. Até que hoje tá leve. Ultimamente a gente não tem brigado. Mas eu acho que assim, na verdade, pra mim, missão e propósito são coisas correlatas, entendeu?
eu dizer propósito ou dizer missão, eu tô mudando uma terminologia, mas para mim é muito correlato, assim, eu não consigo ver propósitos diferentes de missão. E quando eu falo em propósito, eu acho que assim, a gente pode até fazer um prosa falando sobre propósito, e lá vai o Google, consulta claro, Google. Né? Não, porque você me criou uma curiosidade agora. As pessoas... A gente tende a falar muito agora num processo de propósito. Esse negócio virou até um clichê, assim, parece que todo mundo tem que ter propósito. E as pessoas que não têm propósito parece que estão fadadas ao fracasso. E não é bem por aí, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é bem por aí. E aí, olhando para este processo que a gente está falando da missão, visão e valores que você trouxe, acho que é bem que você trouxe bem essa informação que ficava lá na prateleira, na sala da diretoria. Hoje eu entendo que isso hoje já há algum tempo, né? Mas vamos falar hoje. Não é sobre ficar ficar aquilo por uma certificação ISO ou para dizer que é bonito. É viver este processo. É viver aquela missão, é viver aquela visão e viver aqueles valores, né? Porque na era industrial o que se valorizava? Produtividade, ritmo e produtividade. Quando a gente entrou numa era de empresas mais humanizadas, tal, as pessoas no centro. E hoje a gente está falando em empresas elevadas, nós estamos falando o quê? Em pessoas e tecnologia como ativos da empresa, mas o ser congruente, sabe? Aquilo que tá na minha parede é o que eu realmente aplico. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente tem aquela questão que, assim, vencer é muito importante. Mas como vencer talvez seja mais importante do que vencer, entendeu? Então, assim, o resultado, ele é importante, mas o como você busca esse resultado é mais importante do que simplesmente o fato do resultado. E as empresas elevadas é sobre isso, é sobre o como é que elas buscam esse resultado. Então, só para fazer a minha colocação nerd, né, pensando, porque você trouxe uma pergunta aqui, uma colocação que, como eu sou o lado racional do bate-papo, eu já fui buscar as definições. Você colocou, para mim, missão e propósito são correlatos. De fato, eles são muito próximos. Eu estou pegando aqui, estudando a etimologia das duas palavras, mas assim, de uma forma geral. Elas são próximas, mas elas têm uma diferença, acho que na abordagem. Por quê? Missão é a incumbência que eu entrego a alguém para que ele execute ou cumpra. Propósito é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. Então, a construção do propósito ela pode ser dada por várias missões, inclusive, por vários objetivos que eu quero atingir. Mas o propósito eu acho que é algo mais abstrato, mais extemporâneo. Assim, é algo que talvez uma missão talvez ela tenha um fim, um objetivo atingido e ela se renove. O propósito, eu acho que ele é perene, porque ele nunca acaba. Exatamente, que daí a gente cai naquela definição que a gente já conversou sobre propósito, que é assim, o propósito é algo meio que mutável, que a gente já falou isso em outras vezes. É uma construção dinâmica e conjunta, né? Dinâmica e conjunta. Você não é a mesma pessoa de ontem, então provavelmente o seu propósito também já ganhou um ponto e vírgula a mais do que tinha ontem, entendeu? Exato. Então, assim, as empresas elevadas, elas têm 3 pilares: lucro, crescimento e responsabilidade. Né? Então é diferente de quando a gente olha só focado em resultado, então e é sobre este processo que aí eu me conecto com essas empresas me representam. Elas falam através de atitudes aquilo que eu gostaria de falar através de palavras. Legal. Então, assim, essa peça, né, legal, elas falam através de atitudes, tipo assim, elas comunicam, né, através de ações concretas, né? Exatamente. Essa peça, né, que é específica, né, deste design, traz uma comunicação em atitude que eu gostaria de expressar em palavras. Então aí eu começo a me conectar com as marcas e com as empresas através deste aspecto. E para mim nunca fez mais sentido, né, essa forma de negócio do que neste momento em que a gente está vivendo. Isso cria comunidade, porque isso gera engajamento. Propósito gera engajamento, né?
porque gera comprometimento com algo. E aí isso fortalece a sua base. E essa, como a gente fala, como nós falamos assim, nós gostamos de viver experiências. Neste aspecto, para mim, olhando para todo esse contexto, essa é uma experiência para mim de elevação e uma experiência de ser melhor. Então, como eu estou todos os dias buscando ser melhor, porque o meu processo aqui é sobre isso, é sobre me desenvolver, sobre o processo desenvolvimentista, me desenvolver como um ser humano melhor, para minha relação comigo mesmo e a minha relação com os outros e com o mundo e com as pessoas que passam pela minha vida. Olhar para as empresas elevadas é muito mais do que olhar para uma empresa ou para um CNPJ. É olhar para pessoas, né? E dessa forma, elevando sim a minha experiência, também posso elevar a experiência de outras pessoas. Parou para pensar que isso muda o modelo de marketing de sucesso? Não parei. Ouvindo você falar, isso me traz o seguinte insight. Numa empresa tradicional que não tem essa abordagem, o meu foco é no produto, fazer o melhor produto possível. E a minha estratégia de marketing é de convencimento. Olha, veja esse produto, que produto incrível, ele tem essas características, blá, blá, blá. Nisso que você está trazendo, primeira coisa, o produto em si não é o único ponto de comunicação, porque eu preciso me conectar com a marca. Então, assim, o que essa empresa está fazendo que faz ou não sentido para mim. E aí o produto não é simplesmente os atributos do produto em si, mas é tudo aquilo que ele representa e aquilo que o conjunto está fazendo. Então é tipo, como que essa empresa se conecta dentro do grupo. E aí o meu esforço de marketing é mostrar para as pessoas, na verdade, quem eu sou e como eu me posiciono, e não ficar aquele marketing de convencimento, é um marketing de apresentação, na verdade. Olha, nós acreditamos nisso, eu faço aquilo, tenho esses valores, tenho esse propósito. Então, e na verdade, muda a abordagem, e não sei se o processo é de apresentação, porque lembra que é muito mais sobre atitude, congruência. Então, às vezes você pode falar, que nem eu brinco, né? Falar até papagaio fala. Então, a empresa pode ter uma estratégia de marketing fantástica, tentar passar uma imagem que dentro, no processo, nas atitudes, ela não mostra aquilo. Então, na verdade, não é sobre a imagem que ela quer passar só, é sobre a atitude que ela constrói no dia a dia e na prática. Então, que aí vai ficando até meio que enraizado, assim, né? Você já vive aquilo, já vive aqueles valores, então é só mostrar o que você realmente já faz. A própria Apple, que você está aqui com o notebook aqui da Apple, é exatamente isso. Você hoje tem um equipamento da Apple porque ela traz, né? Ela tem atitudes que representam o que você gostaria de trazer em palavras. E é exatamente sobre essas... essa comunicação que a gente quer passar. E a nossa geração já vem trabalhando isso, e as gerações mais novas ainda mais, né? Elas vão cada vez mais, cada dia mais valorizar este aspecto. Como é que o pessoal te acha, Ivan? Você já conseguiu uma rede social? Na verdade, eu sou o único podcaster que não pode ser cancelado nas redes sociais. Porque você eu não tenho redes sociais. Muito bem, gente. Vocês já sabem, toda quinta-feira uma prosa nova com você. Valeu, Ivan. Valeu, até o pessoal. próximo.